Fala galera, beleza? Douglas na área para mais um vídeo sobre o Fluminense. Hoje vamos falar sobre os jogadores lesionados e o quanto que isso traz de impacto para o elenco do Fluminense na disputa dos seus torneios. Afinal, a gente vai disputar agora contra o Vasco. Talvez a gente não tenha três zagueiros à disposição ou quatro, se o Thiago Silva for confirmado uma lesão nele. Ou seja, uma situação bem complexa. Então a gente precisa falar sobre isso. Montagem de elenco. Enfim, temos outras coisas para conversar também, mas antes de mais nada, não deixe de compartilhar, se inscrever, curtir, segue aqui o canal, né? Isso dá uma ajuda grande aqui no canal para a gente poder continuar evoluindo. Mas vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a questão das lesões. Eu estou aqui com o site do Lance aberto, e no site do Lance a gente tem, né, aqui a lista de lesionados do Fluminense cresce às vésperas da decisão contra o Vasco. A gente teve o Freitas machucado, né? Ele saiu com uma bota ortopédica após o jogo contra o Bahia. O Thiago Silva também saiu com um desconforto, ou seja, ele entrou e acabou saindo no jogo com um desconforto. Então isso é um pouco problemático, porque a gente já tinha o James e o Midjan lesionados. Se a gente lesiona mais dois zagueiros, olha a loucura, a gente fica sem quatro. A gente tinha seis zagueiros. Porque a gente negociou o Davi Schwindt, que era da base, que enfim, tinha um potencial também para compor o elenco. A gente negociou ele. Todo momento, a gente tem ali para compor a zaga do Fluminense, vamos dizer, sem se preocupar com lesão, Ignácio e Igor Rabelo. Apenas. Não tem mais ninguém. Pô, isso para mim é muita loucura. Desculpa, isso é muita loucura. Fluminense, que tinha seis zagueiros, agora quatro estão lesionados e só temos dois. Provavelmente, se o Thiago Silva não tiver condição de jogo, o Fluminense vai ter que pegar garoto da base para compor ali no banco, caso aconteça alguma coisa. Isso é muito surreal, pô. Isso é muito surreal. Isso é muita falha de gestão de grupo. É muita falha de organização de elenco. O Fluminense poderia ter organizado melhor o elenco. Eu acho que não precisava ter negociado o Davi Schwindt, porque, enfim, tudo bem, não dava para esperar que os jogadores iriam se machucar, mas o próprio ex-presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, diz, né, que falava que quem tem quatro zagueiros tem três, quem tem três tem dois, quem tem dois não tem nenhum. No sentido de, eu acho que era assim a frase, mas de que zagueiro é muito complicado. Você não pode ter pouco no elenco, não pode ser curto de zagueiro, porque muitos tomam cartões, ficam suspensos, lesão. É muito comum isso na zaga. E agora, talvez a gente tenha quatro lesionados. E vejam, os quatro eram titulares, assim, dentro da perspectiva. Porque o Midjan estava, né, com a perspectiva de tomar a titularidade do Freitas, que era o titular. O James era o titular antes do Thiago Silva. E o Thiago Silva iria se tornar titular, né, no lugar do James. Sendo que, é, com a lesão deles todos, que tinham potencial de serem titulares, a gente fica com a quinta e sexta opção da zaga. Inacreditável para um confronto importante contra o Vasco. Enfim, são essas coisas que às vezes faz com que a gente tenha uma temporada abaixo do que deveria. É nesses detalhes, sabe? Quando a gente vai para um jogo importante como esse, perdendo atletas que poderiam ser fundamentais na disputa de um torneio tão importante como a Copa do Brasil. Enfim, espero que a lesão do Thiago Silva não seja grave. Se ele ficar fora já desse jogo específico, que ele volte no outro. Do Freitas, por ele ter saído com a bota ortopédica, já preocupa um pouco mais, né, de ser uma lesão um pouquinho mais extensa, pelo menos uma semana fora. E se ficar uma semana fora, ele fica fora dos dois jogos. Enfim, e a gente já estava sem o James e já estava sem o Midjan. Na pior das hipóteses, se o Thiago Silva tiver condições, mesmo assim, a gente está numa situação um pouco complexa. Porque o Ignácio, quando joga com o Thiago Silva, faz com que o Thiago Silva jogue na esquerda. Não é o melhor lugar do Thiago Silva. O Thiago Silva é o melhor zagueiro pela direita. E aí talvez seria melhor compor com o Igor Rabelo. Só que o Igor Rabelo não joga há 200 mil anos. Entrou nesse jogo, até foi relativamente bem. Só que é, ele pode falhar por estar tanto tempo parado, inativo, e acabar se queimando por bobeira. É uma situação bem problemática. Vamos esperar que a lesão do Thiago Silva não seja grave e que ele possa estar em campo, se não nesse primeiro jogo, pelo menos no segundo. Mas eu confesso que dá um medinho. Um outro dado importante que eu quis trazer
é com relação a isso aqui. A Enciclopédia Tricolor, aqui no Twitter, trouxe o seguinte dado: Fluminense chegou a 126 jogos seguidos sem marcar um gol de cabeça em cobrança de escanteio. E por que eu fiz questão de apontar? Porque no levantamento não é sobre gol proveniente de escanteio somente. É gol de cabeça proveniente de escanteio. Porque o Fluminense fez gol oriundo de escanteio, mas não foi de cabeça. Mas gol de cabeça, o Fluminense só. A última vez que o Fluminense fez foi o Cão Elias, que fez num cruzamento do Lima, no empate contra o Grêmio por 2-2 lá no Brasileiro de 2024, né? Depois disso, o Fluminense cobrou 631 escanteios no período entre novembro de 2024 e julho de 2026. O levantamento diz que o Fluminense cobrou mais 41 escanteios naquele restante de ano, mais 389 no ano passado, em 2025, e já tem 201 escanteios cobrados nesta temporada. E o que isso nos mostra? Eu sei que muitas pessoas podem pensar somente no cobrador, mas eu acho que também tem a ver com quem aproveita esses cruzamentos. Eu acho que a zaga tricolor, que sobe e vai compor ali no escanteio, e até os atacantes, eles não conseguem ajudar efetivamente a compor esse escanteio cobrado de forma que a gente tenha uma presença boa na área para fazer gol de cabeça. Talvez essa poderia ser uma opção com o Castilho, mas eu acho que os zagueiros poderiam contribuir com isso, mas não vejo isso. Claro, a gente pode colocar culpa nos cobradores, mas a gente já teve muitos cobradores diferentes e isso não resolveu. Nesse período, a gente teve o próprio Lima, né? Mas a gente já teve Ganso cobrando escanteio, teve o Lúcio depois, Savarino, agora o Hulk. Pô, e o Hulk é reconhecidamente bom cobrador de escanteio. Cobra escanteio a vida inteira. E mesmo assim a gente não consegue alcançar um gol de cabeça proveniente do escanteio. Isso é um fator bem problemático. O futebol moderno, ele aproveita cada fase do jogo, cada pontinho do jogo para tentar converter isso em chance de gol. Não à toa o Arsenal foi campeão da Premier League, aproveitando muito bem as bolas aéreas provenientes dos escanteios, fazendo muitos gols. Isso ganha jogos. E por que o Fluminense não consegue aproveitar isso? O que falta ao Fluminense? Falta um treinamento específico? Falta ter um treinador de bolas paradas? O Rodrigo Caio, ele era no Flamengo. Eu acho que ele está desempregado. Talvez valeria a pena contratar um cara específico nisso, porque lá no Arsenal tem. Outros times também têm. Isso aumenta muito a chance de você fazer um gol dessa natureza. E um clube que cobra tantos escanteios, como é o caso do Fluminense, o Fluminense cobra olha a quantidade de escanteio que o Fluminense cobrou. Não é possível que a gente não tivesse pelo menos, sei lá, 10% de gols provenientes de escanteio. 10% é muito? Vamos botar 5%. 5% é muito? 1%. Que a gente tivesse feito, sei lá, pelo menos 7 gols de cabeça nesse período proveniente do escanteio. Provavelmente a gente teria ganhado jogos em bolas saídas de escanteio e gol de cabeça. A gente teria ganhado jogos e ganhando jogos a gente fica mais próximo de ganhar títulos. Então essa é uma ferramenta que eu acho que você precisava usar. É um dado muito, muito assustador do Fluminense, tá? Muito assustador. Passar tanto tempo, com tantos escanteios cobrados, sem gol de cabeça, é inacreditável. Mas é um recurso que o Fluminense precisa aprimorar, precisa utilizar, porque eu acho que isso faz parte do escopo do futebol moderno. E você, o que acha disso? Você acha que isso realmente faz a diferença, que isso pode contribuir? Deixe seu comentário aí, nos ajuda a engajar. Valeu e fui.